Presidente, eu quero defender, evidente, a favor da reforma tributária, uma reforma que o Brasil precisa, o Estado precisa. Mas eu quero antes parabenizar algumas pessoas. Quero parabenizar o deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator, e ontem escutei com bastante atenção a leitura do relatório do Aguinaldo. Se alguns tivessem também escutado, ao invés de ficar apenas destilando ódio, que é o que sabem fazer, escutado o que ele leu, não falavam tanta besteira nos microfones hoje. E eu li também o relatório, mas fiz questão de escutar o deputado Aguinaldo. Quero parabenizá-lo. O relatório dele é realmente exemplar, é uma reforma que ele coloca, inclusive a história dela, de mais de 30 anos. E vem gente aqui e fala, querem fazer uma reforma apressada, de última hora. Pelo menos tivesse tempo de ler, ele vai citando os passos da reforma, como é que ela foi sendo evoluída. Muito importante. Então, Aguinaldo, parabéns, viu? Você fez um belo de um relatório. Hoje tem um documento da FIENG com 132 assinaturas da Federação de Indústria do Estado de São Paulo. E eu vi aqui alguém dizer que era reforma do PT, é comunismo. O outro fala, é aborto. O que é aborto, comunismo? Tem a ver com isso? Eu fico impressionado, eles pegam o WhatsApp, aí tem aqueles fake news, aí eles começam a ler. Aborto! O outro falou gênero. Não, pessoal, o gênero é gênero alimentício. É esse que nós estamos preocupados, para poder diminuir o preço dos alimentos. E aí na reforma tributária, o gênero alimentício vai diminuir para tarifa zero na cesta básica. Então esse gênero, nós estamos mexendo com ele, é o gênero alimentício. Tarifa zero, Padjão, os pobres vão comprar alimento bem mais barato. Agora aborto eu não sei, eu acho que o aborto foi a derrota do Bolsonaro, foi abortado do governo e não volta nunca mais. Esse aborto eu consigo ver, é esse, o aborto do Bolsonaro. Foi abortado da presidência, perdeu a eleição, e a inelegibilidade dele fez mais mal à ultradireita do que a cloroquina. Então a ultradireita está perdida. Eles falam ali que não são contra, que são a favor, mas vão votar contra. Depois fala contra, diz que a reforma não é reforma de esquerda e direita, mas depois fala que é reforma do PT. Vocês precisam fazer outra reunião, viu? O PL é melhor fazer outra reunião, porque ninguém está entendendo nada que vocês estão dizendo, é uma confusão danada. E vem com os argumentos rasos, vazios, para querer desqualificar a fala de outros parlamentares. Disse inclusive aqui que quando, nesse texto que chegou ontem, já ali à noite, quando tratava de gênero, na verdade era gênero alimentício. Senhor presidente, na mesma linha também tinha raça. Se o gênero era alimentício, então a raça deve ser do boi, não sei. Enfim. E aqui, senhor presidente, eu quero ressaltar que, infelizmente, nós aqui parlamentares ouvimos a fala que quebra esse decoro do deputado André Fernandes. Eu não esperava, num debate da reforma tributária, hoje ter que ouvir que o que estava relacionado ao texto, deputado André, a menção que o senhor fez sobre a raça que está presente no texto da reforma tributária, ali a gente está falando da racialização. A gente está falando, inclusive, da condição sobre a questão da raça negra e outras etnias que está presente no nosso discurso. Eu quero dizer que, pela primeira vez na história, a Comissão de Direitos Humanos hoje é Comissão de Direitos Humanos e Igualdade Racial. E a Vossa Excelência vem aqui falar que a raça definida dentro do projeto de lei da reforma tributária deveria ser, por exemplo, uma raça igual de boi. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui fazer esse registro, falar que nós vamos levar sim as palavras do deputado André, porque além dele ter falado isso aqui em plenário, cometer racismo é crime, é crime. Eu quero dizer para vocês que eu ouvi atentamente a fala do deputado Rogério Correia, e o que ele fez aqui foi uma menção sobre a questão de gênero alimentício, que também está presente no texto. Agora, o que o senhor fez não foi isso. Reconheça o seu erro. Lembre-se que essa casa aqui existe parlamentares, assim como eu, que nesse Julho das Pretas está celebrando o fato de nós, mulheres negras, também termos acesso ao microfone.
Portanto, senhor presidente, que fique aqui registrado, e eu peço muito que ao presidente, o senhor que está presidindo essa sessão e a casa também, possa, junto nesse momento, não admitir esse tipo de debate sendo construído no plenário da Câmara dos Deputados e das deputadas daqui. Deputado, próximo inscrito, por favor. Vossa Excelência representa contra ela e ela representa contra o senhor na questão... Representa quem quiser representar. Lá nos artigos 156 e 195, onde diz: essa lei estabelecerá hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso 5 a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça. Inclusive, parabenizo mesmo a bancada evangélica por ter encontrado isso, não tem nada a ver com a reforma tributária. Fomos para cima desse ponto, porque não precisa ter dentro deste texto gênero. Eu quero contraditar, baseado aqui no artigo 5º da nossa Constituição. E aqui, principalmente, aonde está, no seu inciso aqui 41, para poder falar para todos e todas os deputados aqui, que está na nossa Constituição, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, que a prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão, inclusive nos termos da lei. Agora, não dá para aceitar, senhor presidente, eu poderia muito bem pedir que essa palavra que ele disse na tribuna fosse retirada das atas taquigráficas, mas é o contrário. Eu vou pedir para que permaneça, para que a gente, inclusive, possa saber que essa casa aqui não pode tolerar esse tipo de comportamento. Nós temos letramento, nós estudamos o regimento, nós temos condições, inclusive, de utilizar outros termos. Nós não estamos lidando com pessoas aqui que não saibam o que está escrito na Constituição e nas leis. Portanto, não pode ser permitido que tais termos sejam utilizados aqui nessa casa. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu quero dizer aqui para todos e todas vocês que nós devemos sim aprovar a reforma tributária. Tem uma coisa que eu não ouvi ainda da fala de alguns parlamentares aqui. Primeiro, que ela não é uma reforma instantânea. Ela vai ocorrer a longo prazo. Então, existem prazos que começam, inclusive, a partir de 2032, 2030, 2029. Essa questão da guerra fiscal que acontece entre empresas e, muitas vezes, o ambiente competitivo dos estados. Nós precisamos atrair geração de emprego e renda também para aqueles municípios abaixo de 50 mil habitantes. Ou nós vamos deixar de pensar aqui na questão do desenvolvimento no país, nos pequenos territórios. E é aí que entra a reforma tributária inclusiva e participativa. É onde entra, inclusive, uma grande parte do nosso território brasileiro que hoje está invisibilizado. Acabar com a guerra fiscal significa unir a Zona Franca e, ao mesmo tempo, unir região sul-sudeste por um Brasil de prosperidade e oportunidade. E muitos aqui não falam exatamente quais são os ganhos. Já imaginaram o que significa a isenção dos medicamentos? Ou o que significa a isenção dos mais de 1.380 produtos, deputados, que contém hoje a cesta básica, que é a nossa maior luta no país, que é acabar com a fome. Ao mesmo tempo, falar para aquele produtor rural, aquela pessoa que é presidente da cooperativa, da associação, que ele vai ser protegido por uma legislação que vai incluí-lo dentro de um contexto como um grande incentivador do desenvolvimento e vai ser tratado como as grandes empresas. Aliás, essas grandes empresas que muitas vezes sonegam os impostos. Essa legislação traz uma grande transparência sobre o fato da sonegação dos impostos. E, por fim, quero aqui ressaltar a importância de quando a gente fala que essa reforma tributária, ela é uma reforma tributária sobre o consumo.
E falar em consumo significa também fazer um recorte de quem é a maioria da população brasileira, que são as mulheres e que é o povo negro desse país, que seguiu até esse momento totalmente invisibilizado da estrutura econômica. Nós hoje, que temos milhões de pequenos negócios espalhados pelo Brasil, não podemos ficar sem dar uma resposta sobre a importância de que incentivos tributários e especialmente de incentivo à geração de emprego e renda nasce também daquelas pessoas que têm uma padaria no seu bairro, de uma pequena cooperativa, daquela dona do salão de beleza, daquele dono de pet shop ou daquele mercadinho de verdura que a gente compra quando a gente sai às ruas e encontra isso como uma grande oportunidade. Portanto, que essa reforma tributária seja a reforma tributária da simplicidade, da justiça, do equilíbrio do meio ambiente e, principalmente, da transparência à maioria do povo brasileiro. Muito obrigada, senhora presidente.